estamos no ar. Está começando agora mais um programa da Melhor Idade. E hoje, mais um convidado especial, graças a Deus. Dr. Pedro Deja. Doutor, prazer em vê-lo, muito obrigado pela sua presença. Ele é médico neurocirurgião especializado em cirurgia da coluna vertebral. Não é fácil, hein? A sua profissão realmente é uma profissão que exige muito do profissional, não mesmo? Com certeza, Rafael. Mas olha, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite. É um prazer. É um prazer todo meu estar aqui. E a gente tem bastante coisa para conversar, mas... Tem sim. É bom a gente começar a nossa conversa dizendo que a neurocirurgia ela é uma especialidade médica que cuida de muitas coisas. Tá? Por isso que estudou 6 anos na faculdade, né? Exatamente. A faculdade de medicina são 6 anos, né? Mas a residência médica, né, onde você se especializa em neurocirurgia, são mais 5 anos. E aí você tem mais 2 anos e meio de mestrado, 2 anos e meio de doutorado. Né? O senhor fez aqui em São Paulo ou lá em Anápolis, na sua cidade natal? Eu sou goiano, nasci em Anápolis, que é uma cidade que fica entre Brasília e Goiânia. Tá. Mas eu fiz a minha universidade na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Tá, bárbaro. Fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha residência médica. Grande cidade, Ribeirão Preto. E vim para São Paulo para fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, e fiquei em São Paulo. Quem chega em São Paulo é difícil sair, né? Se apaixona, né? Por Acho tudo que água, né? Talvez. Que a cidade oferece também de bom. Exato. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Agora, doutor, a que velocidade a ciência avança para levar esperança aos pacientes com doenças neurológicas? Qual é a velocidade? Essa é uma pergunta muito boa e é importante dizer que a neurocirurgia ela é uma das vertentes de algo que a gente chama de neurociência. Né? A neurociência é algo que pode ser desmembrado em várias vertentes. Você tem a neurologia, você tem a neurocirurgia, você tem neuroendocrinologia. Então, a neuroestética, o conhecimento humano, de uma maneira geral, né, Rafael, ele dobra muito rapidamente. Então, a gente, dentro da minha área, neurocirurgia, para você ter uma ideia, a gente tem dentro da neurocirurgia 7 grandes subespecialidades. Nossa! A cirurgia de coluna vertebral é uma dessas 7 subespecialidades dentro da neurocirurgia. É como dentro da oftalmologia, você tem colegas que são especializados em glaucoma, outros que são especializados em doenças da retina e assim por diante. Na neurocirurgia também é assim. Então, é impossível um neurocirurgião acompanhar todas as áreas da neurocirurgia. E não falta trabalho também. E não falta trabalho, com certeza. Né? Ontem já passou o dia inteiro em cirurgia. Né? Eu, das 7 grandes áreas da neurocirurgia, eu resolvi me dedicar a 2 em especial, que é a especialidade que cuida dos problemas da coluna vertebral e de uma outra que é pela qual eu sou encantado, que é a neurocirurgia infantil. Agora, quais são as principais causas, doutor, da dor nas costas? É tão comum hoje nos seres humanos. Todo mundo reclama de dor nas costas. Eu também tenho dor nas costas em certas situações. Por que isso? Por que a gente tem tanta dor? Será que quando falaram que o ser humano não era para andar em pé? Bom, existe um livro do Harari, que é Sapiens, onde ele fala que Homo o homem... sapiens. Homo sapiens. Exato. O nome do livro é Sapiens, né? Desse Yuval Harari. É um indiano que é radicado na Inglaterra. E ele fala que em algum momento da evolução humana, o homem teve que passar a andar sobre 2 patas. Quer dizer que essa teoria é verdadeira? É verdadeira. E veja que interessante, Rafael. A partir do momento em que o homem passou a andar sobre 2 patas, ele passou a usar as mãos para caçar. E foi quando ele passou a ingerir carne. Principalmente a partir da invenção do fogo. Olha só. E foi quando o cérebro passou a ter um desenvolvimento absurdo. Olha só. Porque foi exatamente a partir do momento em que o homem, ficando sobre 2 patas, passou a ter as mãos livres para poder caçar. Por falar em mão livre, como é que é a rotina de um neurocirurgião? Bom, a rotina de um neurocirurgião definitivamente não é fácil. A gente, além de dar as entrevistas, de estar aqui com vocês, é sempre um prazer e a parte deliciosa de tudo isso. Mas é uma rotina dura. Aqui é o recreio, hein? Com certeza, não entendo. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado, querido. A gente divide a rotina da gente entre as visitas hospitalares, o consultório médico e o centro cirúrgico, né? Assim, em relação a cirurgias, a gente tem que dizer que as cirurgias neurológicas, elas são cirurgias longas, são cirurgias que levam muitas horas, né, na sua grande maioria. Sua paixão é cirurgia ou é diagnóstico? Eu sou um cirurgião por excelência. Por excelência, tá. Desde sempre eu quis ser um cirurgião e me dediquei, como eu já disse, a essas 2 áreas da neurocirurgia, que é a neurocirurgia infantil
e a cirurgia da coluna vertebral. Nossa, mas que responsabilidade, hein, doutor? Um médico americano, por exemplo, ele, depois da faculdade de medicina, ele ainda precisa estudar mais 7 anos e meio para se tornar um neurocirurgião. Nossa, que... Não é uma formação fácil. Muito né? preparo, É a especialidade médica cuja formação é a mais longa. Né? Agora, como é que é feita, então, doutor, a constatação dos tumores na coluna vertebral, que é uma coisa que muita gente reclama? Então, o sintoma mais comum é dor. Seja mesmo, qual for a doença. Dor localizada, então? Dor localizada. Dor lombar é uma queixa muito comum no consultório e dor cervical. Sem dúvida, dor no pescoço. Dúvida, claro. Vou te citar um exemplo, a gente vê isso hoje muito comumente. Pessoas mais velhas, por exemplo, que não foram ao urologista, né, para fazer o toque retal, para diagnosticar lesões na próstata. Principalmente, isso é comum entre pessoas mais velhas, que têm um certo preconceito, e chegam no consultório com dor nas costas. Você pode me perguntar, o que dor nas costas tem a ver com isso, né? Com tumor de próstata? Às vezes, o tumor de próstata, ele é diagnosticado a partir da metastatização da doença para a coluna vertebral. Está brincando? Então, o primeiro sintoma... Não é sequela, é só o primeiro sintoma, sinal, então. Perfeito. O primeiro sintoma do paciente não é nada relacionado ao aparelho urogenital. Ele tem dor nas costas. Você faz uma biópsia daquela lesão e constata que aquilo é uma metástase de um tumor prostático. Nossa! Né? Então, essa é uma maneira, principalmente em pessoas mais velhas, que não fazem acompanhamento, que não fazem a prevenção, né, de fazer um diagnóstico de um tumor na coluna. Agora, inflamação crônica é uma coisa que é uma realidade. Agora, o motivo principal de uma inflamação crônica é falta de cuidado, falta de frequentar uma vez por ano, ao menos, um check-up. O termo inflamação crônica ele pode querer dizer muitas coisas, mas a gente tem que traduzir isso, assim, falando em qualidade de vida, né? Existem alimentos que podem causar inflamações crônicas, existe o sedentarismo que pode provocar, né? Existe a questão postural que pode levar a lesões na coluna vertebral e uma série de outras condições. Né? Agora, o que a gente ouve muito falar, doutor, é da tal da fibromialgia. Sim. O que é isso, hein? Então, fibromialgia, eu queria dar uma atenção especial para isso, porque isso é algo que a gente vê muito no consultório e aflige, é bastante comum, e acomete principalmente mulheres na faixa etária ali entre os 25 e 45 anos. Você está brincando? 25? Isso. Como é que se explica a fibromialgia? Tá. Rapidamente, Rafael, existe uma área no cérebro, um sistema chamado de sistema límbico, que é um sistema relacionado com as nossas emoções. Sem dúvida. E esse sistema límbico é o sistema que processa, interpreta as rejeições. Então, o que é rejeição? Bullying, o término de uma relação amorosa, o abuso, seja ele psicológico ou físico, o cuidado parental insuficiente, perda de emprego, a negligência de uma mãe em relação ao filho. Tudo isso é interpretado pelo cérebro numa área do sistema límbico, que é a mesma área que interpreta o afeto ligado à dor. Então, por exemplo, se você chutar uma cadeira, você tem duas sensações. Você tem a sensação de dor, propriamente dita, e raiva. Concorda? Concordo. A raiva, concorda comigo que ela é o afeto, é a sensação ligada à dor? Sim. Esta sensação é processada no cérebro no mesmo lugar onde são processadas as rejeições. Nossa. O que significa que pessoas que passam por diferentes e contínuos processos de rejeição podem cursar com quadros de dor. Quer dizer que a gente tem que sorrir, tem que tentar ter bons pensamentos, levar a vida mais leve, é isso? Com certeza. Essa é a mensagem principal. Né? Para a longevidade. Sem dúvida. É verdade, né? Agora, vamos falar sobre o Instituto Paulistano, que o senhor é diretor clínico de lá, é o grande culpado de lá, que é o responsável... fundador do Instituto, graças a Deus, do Instituto Paulistano, e ele também atende plano de saúde, né, doutor? Sim, Rafael. Me fala um pouquinho sobre o seu instituto, que é tão importante. Nós estamos lá, agora em abril, nós comemoramos 20 anos de instituto. Já? 20 anos? 20 anos. E nós atendemos pacientes com diferentes problemas neurológicos. Né? É uma equipe multiprofissional que cuida de pacientes que têm problemas neurológicos. Inclusive, a gente tem imagem dele aqui, né? Tem algumas imagens. O Instituto, ele... é sediado aqui em São Paulo. O Instagram é @instituto_paulistano, para quem quiser nos acompanhar. Claro, né? claro. E eu, há 20 anos atrás, fundei o Instituto e hoje eu sou diretor clínico. E a gente hoje tem em torno de 10 mil cirurgias beleza, já, doutor. Que beleza. Documentadas entre todos os pacientes. A história, né? Que faz parte da história, então, do Instituto.
Puxa, bárbaro isso daí. Mudando um pouquinho de assunto, qual a importância que eu ouvi dizer a importância que a água tem para o nosso cérebro? É verdade isso, doutor? É verdade. Na verdade, a água é importante para todos os órgãos, mas especialmente para o cérebro. O cérebro ele é composto, 80% do cérebro é água. É mesmo? O cérebro é um órgão muito especial, Rafael. Quero tomar água agora. Fica à vontade. Ele é um órgão que recebe uma quantidade enorme de irrigação sanguínea, proporcionalmente a outras partes do corpo. O metabolismo cerebral é algo que consome muita energia e, ao contrário do que muita gente acha, durante o sono, o cérebro trabalha bastante. É mesmo, o cérebro trabalha bastante. Ele não sossega, ele não tem descanso. Não, muitos processos cerebrais, como a própria memória, Rafael, são processados durante o sono. O sono é uma fase do nosso dia de uma intensa batalha do cérebro para processar as informações que foram adquiridas ao longo do dia. Que loucura! Agora tem uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Quando a gente chega na terceira idade, a lembrança, a memória funciona muito mais para coisas que aconteceram na nossa infância e adolescência e juventude do que a memória recente. Por que isso, hein, doutor? A gente tem doenças, por exemplo, Rafael, como a doença de Alzheimer, né? Famosa, como a doença de Parkinson e outras condições clínicas em que há uma perda da memória recente. Problema é a memória recente, tá. Mesmo nas fases mais avançadas da doença de Alzheimer, que é uma doença conhecida por afetar a memória, você tem principalmente a perda da memória para fatos recentes. Tá. Agora, é importante dizer para a população, isso é uma coisa... É o Brasil inteiro que está nos vendo. Perfeito. Isso é uma coisa de utilidade pública, é uma informação de utilidade pública. Nem todo paciente que tem alteração de memória é um paciente que pode ter doença de Alzheimer. Tá? Então é importante dizer para as pessoas procuram muito a gente no consultório para se queixar de alteração de memória. Tá. E alteração de memória em gente jovem, como você, por exemplo, né? Obrigado, gostei. Como nós, por exemplo. Como o senhor, sim, claro. Em pessoas jovens, a alteração de memória, o que faz com que as pessoas percam a memória mais frequentemente é o estresse. É o estresse, né? É verdade, né? Tabagismo também, né? Tabagismo também, mas o fator principal, aquele que mais contribui para a alteração de memória em pessoas jovens é o estresse. Boleto atrasado também ajuda bastante. Acaba com a memória. Agora, falando para o Brasil inteiro, escoliose tem cura, doutor? Tem tanta gente que tem esse problema de escoliose. Tem sim. Então, escoliose é um dos problemas da coluna vertebral, né? A coluna vertebral tem vários problemas, a escoliose é um deles. Quando você olha a coluna de frente, ela é uma estrutura reta. Então, a escoliose é basicamente olhar para a coluna de frente e ver que ela tem uma curva. Tá? Porque se você olhar para a coluna de lado, naturalmente ela tem curvas. Mas por que escoliose? O que aconteceu? Então, a escoliose, ela é a causa da escoliose podem ser várias. Causas podem ser várias, mas envelhecimento pode ser? Não. O envelhecimento ele pode cursar com escoliose, tá? Mas a escoliose é uma doença muito comum em gente jovem, principalmente em meninas e normalmente meninas bonitas. E se caracteriza por a coluna apresentar uma curvatura lateral. Uma academia mal feita também, né? Não, academia não. A escoliose é uma doença, assim, normalmente adquirida, mas ela tem uma importância genética, ela é hereditária. Por isso ela é mais comum em pessoas jovens do que em pessoas idosas, né? É claro que a coluna degenerada, envelhecida, ela também pode cursar com escoliose. Sem dúvida. Mas esteja ela presente nas idades mais tenras da vida, esteja ela presente nas idades mais avançadas da vida, ela tem cura, ela tem como ser tratada cirurgicamente. Cirurgicamente e fisioterapia também? Sim, a gente, como a escoliose se caracteriza por uma curvatura, a gente mede a escoliose em graus. Então você fala que a escoliose tem 20 graus, 30 graus, 40 graus. Dependendo da quantidade de grau. A partir de 40 graus, Rafael, a gente já passa a considerar a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Tá? Agora, antes disso, a escoliose é uma doença de tratamento clínico e fisioterapêutico. Tá. Falando em dor, as dores no pescoço. Todo mundo reclama, dor no pescoço. Tão comum hoje em dia, nessa nossa vida tão corrida, né, doutor? Ela pode ser causada por doença na coluna também ou não tem nada a ver? Sim, normalmente a dor no pescoço, na grande maioria dos casos, é causada por uma doença da coluna cervical. É mesmo? E é bom dizer achando para as pessoas, que não tinha nada a ver. A coluna ela tem 3 segmentos mais importantes: o segmento cervical, o segmento torácico e o segmento lombar. Tá? O segmento cervical e lombar são os segmentos onde a gente mais vê problemas. 90% das pessoas têm problemas, seja na cervical, seja na região lombar. Então, normalmente, uma dor no pescoço, que pode, claro, ser
o resultado de um dia difícil, de um dia tenso, de um dia de muito trabalho, né, na mesma posição, sentado, mas também pode ser o resultado de uma hérnia de disco na coluna cervical, de uma degeneração do disco, né? Existem causas variadas para explicar a dor cervical. Agora, como é que faz, hein, doutor, para a gente não ter problema na coluna, não ter problema no pescoço, então, não precisar de um neurocirurgião? O mesmo Yuval Harari, Rafael, fala que nós estamos em evolução, né? Muito provavelmente o nosso corpo daqui a 500 anos vai ser mais... E vivendo bem mais, né? E vivendo bem mais, né? Mas essa coisa de viver bem mais também trouxe alguns problemas. É claro, né? Porque, desgaste, né? Claro, você tem mais tempo para ter desgaste, né? É verdade. As pessoas ficam mais tempo por aqui, mas não adianta nada ficar muito tempo por aqui se não tiver qualidade de vida. Se não tiver manutenção, né? Exatamente. Então, os problemas da coluna, eles têm muita relação. Isso é uma pergunta frequente no consultório, né? O pessoal pergunta assim, é hereditário, doutor? Minha mãe teve problema na coluna, meu pai teve problema... Sei. Também mas não é o fator principal. O que, de fato, causa os problemas na coluna, Rafael, é o que a gente faz durante a vida. Então, se você passa todo o seu dia sentado nessa posição que você está agora, por exemplo, né, numa boa postura, com a perna com um ângulo de 90 graus em relação à cadeira onde você está sentada, a coluna apoiada, bem apoiada na cadeira, você pode trabalhar assim o dia todo. Isso é uma boa postura. Tem pessoas que passam o dia todo num aparelho de celular nessa posição. Né? Aí o pescoço... Exatamente. Então, eu diria para você, assim, sem nenhum medo de errar, que a postura e a forma como a gente leva o dia a dia da gente, as pequenas coisas erradas que a gente faz todos os dias, que são, na minha opinião, e na opinião de toda a literatura médica, os responsáveis pelos mais diferentes tipos de problema. É claro que não são só as doenças degenerativas da coluna que estão presentes. Você pode ter, como a gente já falou, tumores na coluna. Claro. Mas 90% dos problemas na coluna vertebral, eles são degenerativos. O diagnóstico é culpa nossa. Culpa nossa. Como a gente cuida mal dela, né? Quer dizer, então, de repente, falta uma boa orientação de como, né? Podia ter uma orientação de alguma forma, né? Recentemente eu vi uma palestra de um neurocirurgião americano mostrando fotos de crianças, por exemplo, indo para a escola com mochilas que tem o dobro do peso da própria criança, entendeu? Você vê que coisa, você vê. Isso é colocado a mochila pelo pai, né? Quer dizer, olha o que o pai está fazendo com o filho que não tem informação, né? Nenhuma. Ignorância é fogo, hein, doutor? Agora, me fala uma coisa. Pessoas que sentem formigamento nas mãos, pode ter relação com problema na coluna também? Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo? E para responder isso de forma bastante objetiva, formigamento nas mãos pode ter vários significados. Pode. Mas é importante dizer que da coluna saem os nervos que vão para os braços e para as pernas. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esses nervos que vão para os braços e para as pernas, eles carregam dois tipos de informação. Eles carregam informação motora, que faz com que a gente contraia os músculos, e carregam informações relacionadas à sensibilidade. Certo. Então, por exemplo, Rafael, se eu passar minha mão aqui nessa superfície, sem olhar para ela, eu vou sentir uma textura. Eu não preciso olhar para a superfície para sentir. Assim como eu sinto calor, assim como eu sinto vibração, assim como eu sinto dor. Sensibilidade. Então, as alterações de sensibilidade, elas podem ser caracterizadas por formigamento nas mãos, e isso pode ter relação direta com uma doença na coluna cervical. Agora, por falando nisso, a criança pode apresentar problema na coluna, como o senhor citou agora há pouco, que de repente o pai põe uma mochila muito pesada, ela também pode. Sem dúvida. Mas não é comum, né? Não é comum, mas existem doenças que são doenças com as quais a criança já nasce. Então existem problemas neurológicos em criança, e é uma área para a qual eu me dediquei muito, que envolve coluna e criança ao mesmo tempo. Tá, né? Entendi. Então tem doenças que são próprias da coluna, como a mielomeningocele. A mielomeningocele é uma doença que se faz o diagnóstico ainda durante a gravidez, no ultrassom, e se caracteriza por uma alteração no fechamento de uma estrutura chamada tubo neural. E a criança nasce com o sistema nervoso para fora do corpo. Nossa. Isso tem que ser corrigido no primeiro dia de vida. Mas é raro, né, doutor? É relativamente raro e tem a ver com a ingestão de ácido fólico. Então, toda mulher que quer engravidar, é importante também dizer isso para as pessoas. Vamos. Uma mulher que quer engravidar, ela precisa procurar o seu ginecologista, o seu obstetra, 2, 3 meses antes de ficar grávida para fazer a ingestão de ácido fólico para evitar que a criança tenha esse tipo de problema. E essa é uma doença, é uma malformação que cursa ao longo da vida com uma série de alterações, inclusive alterações na coluna vertebral. Informação super importante que o senhor está dando agora, doutor.
Isso é extremamente importante. E nossa, daí a importância, né, Rafael, de uma gestante fazer o pré-natal direitinho, de fazer as consultas corretas, né, de ter acesso a um bom ginecologista. Sem dúvida. Né? Agora, uma coisa que a gente ouve muito diariamente é que fulano teve um AVC. Ah, olha, aquele lá teve um AVC e sobreviveu, o outro faleceu. Agora, tem o AVC transitório. O transitório é o mais fraco, né, doutor? Mas... Esse conceito de fraco ou forte é muito interessante. Claro, é uma concepção que existe no consciente coletivo das pessoas, que existe um começo de AVC, né? Tem, essa expressão é muito comum a gente ouvir, né? Mas não existe, né? Claro. Não existe um começo de AVC. O que existe são tipos diferentes de AVC. Então, rapidamente, Rafael, existem dois tipos de AVC. Existe um AVC hemorrágico, quando ocorre um sangramento dentro do cérebro, tá? Pode acontecer, por exemplo, com a ruptura de um aneurisma. A gente trouxe uma imagem aí de um aneurisma com um clipe, que é uma bexiga que se forma, exatamente, uma bexiga que se forma na parede de uma artéria, e o tratamento é, na grande maioria dos casos, a clipagem desse aneurisma, quando você coloca aquele clipe ali, isolando o aneurisma da circulação. Fica definitivo aquele clipe? Fica definitivo. Olha só. Veja que aquilo lá, aqueles são as artérias cerebrais, né? E na emergência, na entrada da carótida dentro do cérebro, essa imagem que a gente está vendo, existe um aneurisma, onde está escrito ali AN, que é um saco, que se forma a partir da parede da artéria, e ele sangra, ele pode romper. Entendi. E se ele se rompe, se esse saco se rompe, ocorre um sangramento dentro do cérebro. E essa é uma das causas mais comuns de acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. O Sidney Magal, aquele cantor Sidney Magal, acabou de ter, parece que foi no último final de semana, ele teve um acidente, um AVC durante o show. Exato. Mas aí depois já estava falando. Perfeito. É que existe um segundo tipo de AVC que não é hemorrágico, que é isquêmico. Tá? O termo isquêmico é falta de oxigenação. Então, por exemplo, Rafael, as pessoas vão ao longo da vida, principalmente quem tem colesterol alto, né, podem acumular aqui nas carótidas, que são as duas artérias que levam sangue para o cérebro, começa a acumular gordura na parede das carótidas, a ponto, às vezes, de obstruir a carótida completamente. Olha só. E essas placas de gordura podem se desprender e subir. E vão entupir uma determinada artéria no cérebro. Daquele ponto onde entupiu para frente, não vai sangue. Então, aquela parte do cérebro que é irrigada por aquela artéria vai sofrer. Quando essa obstrução ela é momentânea, quando ela ocorre e se desfaz em poucos minutos, em alguns segundos, a gente chama isso de acidente vascular cerebral transitório, ou AIT, ataque isquêmico transitório. A nicotina é um veneno para isso, né? Sem dúvida, porque ela causa uma vasoconstrição cerebral. Senhora. Quando esse entupimento é definitivo e não se desfaz, esse é o AVC completo, do tipo isquêmico. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, mas antes eu quero que o senhor nos diga como que a neurocirurgia pode resolver os problemas na melhor idade. Mas aqui a melhor idade está dizendo a terceira idade, que a melhor idade para mim é toda idade que você está fazendo o que você gosta, com saúde, feliz. Agora, na terceira idade, como é que a neurocirurgia pode resolver os problemas que aparecem na terceira idade? Existem várias doenças neurológicas que ocorrem, são mais comuns na terceira idade, né? Tá certo. E a gente, obviamente, tem que chamar atenção para a prevenção dessas doenças. Sem dúvida. Uma coisa que vale a pena muito a gente falar aqui para as pessoas é que a doença neurológica talvez mais temida é a doença de Alzheimer, né? Porque as pessoas sabem que aquilo pode fazer com que elas fiquem limitadas a uma cama, sem conseguir se movimentar para sempre. E isso traz muito sofrimento para a família. Existe uma outra doença no sistema nervoso central que se chama hidrocefalia do idoso, que tem as mesmas características clínicas do Alzheimer. Então, antes de ser diagnosticado com doença de Alzheimer, é importante que o neurologista ou o neurocirurgião faça um bom diagnóstico para saber se aquilo não é uma outra doença. Agora, nesse aspecto, né, quer dizer, em relação à qualidade de vida, a gente tem muito o que dizer. A terceira idade ela, vai ser uma fase da vida assim, vivida com mais qualidade, vamos dizer assim, se durante toda a vida a pessoa deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras, como, por exemplo, atividade física. Né? Sem dúvida. Como deixar de fumar, como beber, não deixar de beber, mas beber em menor qualidade, e um bom vinho, por exemplo, tomado na quantidade certa, não faz mal para ninguém, pelo só contrário, faz bem. Só faz bem. Exatamente. Mas a gente tem chamado muita atenção nos últimos tempos, eu em especial, né, todos os lugares onde eu sou chamado a falar sobre isso, eu tenho sempre dito que a arte ela tem
uma importância fundamental para a manutenção de funções cerebrais que a gente vai perdendo ao longo da vida. Existem trabalhos científicos que mostram que populações em que há um alto índice de doença de Alzheimer ou doenças como o transtorno do estresse pós-traumático são amenizados ou até tratados com ganhos importantes se o paciente tiver contato com a arte. Oh, que beleza. Olha, a gente teria ainda tanta coisa para conversar, mas nosso tempo acabou. Mas o senhor promete voltar? Posso chamar? Quantas vezes for necessário. Poxa, vou ficar muito feliz. Doutor, agradeço demais sua presença hoje. E agora deixa o seu contato para quem quiser entrar em contato direto com o senhor. Por favor, deixa o seu contato. Bom, nós já mencionei, mas o nosso Instagram é o do Instituto Paulistano, que é @instituto_paulistano, e eu tenho um Instagram profissional que é @drpedro_deja. Todo o Brasil te agradece e também Portugal, que o nosso programa vai para Portugal. Muito obrigado, muito doutor. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme, viu? Nós vamos nos ver mais vezes, pode ter certeza disso. Bem, o programa de hoje acabou. Muito obrigado pela sua audiência. O programa volta na próxima semana, sempre às segundas-feiras, às 23h30, pela Com Brasil TV, é claro. Então, um beijo para todo o Brasil e também para Portugal, claro. Tchau.